Câncer é o crescimento descontrolado de células. A doença é uma das principais causas de morte do mundo. 8,2 milhões de pessoas falecem de câncer a cada ano, cerca de 13% das mortes mundiais. No Brasil, é a terceira causa de morte, mas a Organização Mundial de Saúde ainda prevê um aumento de 70% de novos casos nas próximas 2 décadas. Eu converso agora com o Dr. Gustavo Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, sobre os avanços no tratamento do câncer. Olá, doutor Gustavo, obrigada pela presença aqui no Cidadania. Obrigado. O câncer tinha um certo tabu a respeito, né? Assim, as pessoas não gostavam muito de falar que tinham câncer, eu imagino até que porque não era muito fácil tratar. Muitas vezes era praticamente uma sentença de morte, dizer que uma pessoa tinha o câncer, né? E, geralmente, quem tem que dar essa notícia é o oncologista clínico, né? Como isso mudou? Hoje em dia é um pouco mais fácil dar essa notícia, as pessoas estão recebendo um pouco melhor? Como todo tabu, esse tabu depende muito da informação e do grau da informação que o indivíduo tem. Então, as pessoas que têm menos acesso à informação, que conhecem menos sobre tratamento, que conhecem menos sobre os avanços da medicina, elas confiam menos naquilo que pode ser feito para elas e logo elas têm mais medo, seja do câncer, seja de qualquer outra doença com potencial de gravidade. Mas, na média, certamente melhorou. As pessoas têm, justamente por isso, as pessoas têm mais informação acerca daquilo que pode ser feito. A imprensa tem divulgado números novos, com medicamentos novos, técnicas novas de tratamento, cirúrgico, por intervenção. Então, se tem uma situação em que, com um otimismo um pouco maior com relação ao diagnóstico de câncer, o que torna mais fácil a comunicação do médico com o paciente. Que é a informação, mas as próprias técnicas de tratamento mesmo, né? Assim, eu acho que, não sei, talvez no final do século XX, que começaram a ter casos de sucesso, né? De pessoas que, não sei quando que isso aconteceu, né? Quando que melhorou? A oncologia clínica tem por volta de 40 anos. Antes da década de 70, não existia praticamente nada de tratamento medicamentoso. O tratamento era cirúrgico e com bases ruins, com bases anatômicas ruins, ainda coisas muito iniciais, anestesia de qualidade ruim, suporte pós-operatório também de qualidade ruim, ou seja, ruim adequado para a época, né? Acho que a gente precisa dizer. E a ideia de tratar câncer através de medicamentos, ela é muito nova, ela tem por volta de 50 anos. Começou a dar algum tipo de resultado com leucemias e linfomas, e depois tentou avançar para os tumores sólidos, que se vem fazendo hoje. Então, assim, tudo isso, de fato, é muito novo. É uma ciência que tem alguma substância por volta de 50 anos. E é bastante complexo também, né? Você citou a leucemia, tumores sólidos, mas no site da OMS diz que são mais de 100 tipos de câncer diferentes, né? Na verdade, não existe um câncer igual ao outro, né? A gente categoriza, porque a gente precisa categorizar para poder facilitar a uniformização, mas assim, o tumor do indivíduo carrega o DNA dele, e a sequência de DNA dele é única. Então, o meu tumor carrega o meu DNA, a coisa com qual ele mais se parece é com a minha célula normal. O tumor do seu João carrega o DNA dele, então a coisa com que a célula tumoral mais parece é com a célula normal dele, sob o ponto de vista do DNA. Então, assim, existem grupos de tumores que carregam alterações genéticas, digamos assim, semelhantes, mas elas sempre vão ter a variação do indivíduo, que é o dono do código genético que gerou o câncer. Agora, cada um também, assim, como cada tumor é um pouco diferente, cada um responde diferentemente aos tratamentos? Cada um tem que ter um tratamento específico? Sim, certamente. É como a gente coloca cirurgia, quimioterapia, radioterapia como sendo um tratamento único. Na verdade, quando você fala de quimioterapia ou de terapia antineoplásica, que eu acho que é a melhor coisa para se falar hoje, porque os medicamentos antineoplásicos podem ser os quimioterápicos clássicos, podem ser terapia-alvo, podem ser imunoterapia, pode ser anticorpos monoclonais. Então, assim, a gente tem que olhar a biologia do tumor, ver o que aquele tumor tem, o que está quebrado nele, que faz dele diferente da célula do lado, que é normal, e tentar atingi-lo a partir daí, a partir da diferença dele com a célula normal do corpo.
Agora, né, assim, dentro desse qualquer tratamento, né, assim, o mais importante é o diagnóstico precoce, né? É isso mesmo que se diz. Veja, o diagnóstico precoce é essencial, mas antes do diagnóstico precoce ainda tem a prevenção, né? Então, a gente pode prevenir câncer com alguns hábitos, né? A gente pode prevenir câncer com vacina, por exemplo. Quando a gente vacina uma criança para HPV, a gente previne que essa criança desenvolva câncer de colo de útero. A gente reduz o risco de desenvolver câncer de pênis, a gente reduz o risco de desenvolver tumores de cabeça e pescoço. Quando a gente evita o abuso de álcool, a gente reduz o risco de câncer de fígado. Quando a gente vacina para hepatite B, a mesma coisa. Então, assim, temos uma série de medidas, combate à obesidade, sedentarismo, tabagismo, que estão antes do diagnóstico e que podem prevenir que aquele indivíduo adoeça. Então, isso é muito melhor do que o tratamento de uma doença clinicamente estabelecida. Com a doença clinicamente estabelecida, me desculpe, é lógico, é sempre bom o diagnóstico precoce. Seja porque a pessoa fez um teste de rastreamento, um exame de rotina, seja porque ela sentiu alguma coisa e foi no médico. O sintoma, um sintoma sentinela é muito importante também. O que a gente vê muitas vezes no consultório são pacientes que são relativamente instruídos e que têm sintomas importantes e que estão sendo negligenciados há meses, porque não estão limitando a capacidade do dia a dia. O sujeito começa a ter tosse, por exemplo, a tosse persiste e até que aquela tosse vire uma falta de ar muito substancial, ele não vai no médico. O indivíduo evacua com sangue e ele não vai no médico porque não está atrapalhando o dia a dia dele. Então, assim, é muito importante, tanto, naturalmente, as medidas preventivas, quanto o rastreamento, quanto o diagnóstico precoce a partir de sintomas. E essas medidas preventivas, a Organização Mundial de Saúde diz que 30% dos cânceres poderia ser prevenido com uma mudança de hábitos, é isso? Certamente. E principalmente, né, eles citam parar de fumar. Esse continua sendo, assim, a principal causa, então. A causa, o câncer que mais mata no mundo é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é intimamente relacionado ao hábito de fumar. Então, quer dizer, se a gente cessasse o tabagismo no mundo, eu não acho que esse é um sonho atingível, mas assim, se a gente, quando a gente reduz de maneira proporcional, diretamente proporcional à mortalidade por câncer de pulmão, que é um tumor difícil de tratar, o tratamento é sofrido e o resultado, em que pese, vem melhorando, mas as curas de câncer de pulmão em pacientes fumantes são raras. Então, ainda hoje, apesar, né, da poluição, de outros fatores, mas o principal continua sendo mesmo o tabagismo. Justamente por isso, pela relação com um tumor que é altamente letal. Assim, e a conjunção aumenta, mas isso é uma coisa que está nas mãos de cada um, né, de certa forma. Exatamente. E o senhor falou também de outros hábitos que pesam, né, assim, nessa prevenção. A obesidade também está relacionada ao câncer. Obesidade e sedentarismo estão quase que parados com o tabagismo em países de primeiro mundo. Quando você pega os Estados Unidos, tem uma queda de tabagismo nos últimos anos, coisa que o Brasil também teve. Felizmente, a gente conseguiu tirar propaganda de cigarro da televisão, conseguiu deixar de associar cigarro a coisas positivas, mas ainda assim muita gente fuma, mas caiu. Mas quando você pega o dado americano, caiu o tabagismo, mas a obesidade e o sedentarismo aumentaram. Então, hoje você tem em número de casos, praticamente uma equiparação do impacto do tabagismo e obesidade e sedentarismo junto. E quais são os tipos de câncer que aparecem por causa da obesidade? Tumor de intestino grosso, tumor de junção esôfago-gástrica, tumor do pâncreas, e tem influências pequenas em vários outros tipos de tumor. E o Instituto Nacional do Câncer estima 600 mil novos casos de câncer nos próximos 2 anos. Parece muita gente, né? É muito, né? Talvez seja mais. A estatística dos países de primeiro mundo, que tem dados de epidemiologia mais sólidos do que os nossos, não estou desmerecendo o trabalho do INCA, acho que vem melhorando esses dados de epidemiologia nossos, mas os dados de países de primeiro mundo são mais alarmantes ainda. Se estima que durante uma vida de 80 anos, que é uma vida de país desenvolvido, a chance de um homem desenvolver um câncer é de 1 em cada 2 e de uma mulher desenvolver 1 em cada 3. Então, ou seja, por volta de 40% da população vai ter um câncer do nascimento à morte se viver esse tempo todo. Porque tem a ver com a expectativa de quanto mais você vive, mais chance tem de desenvolver um câncer. Certamente, né? Os seus sistemas de reparo vão claudicando, o seu sistema imunológico, que é o controle ali de qualidade, vai ficando um pouco mais relaxado e esse é o momento
que a incidência de câncer aumenta após os 60 anos, especificamente. Se a gente fizer um exercício e ver por que hoje a gente tem tanto caso de câncer no Brasil, é relativamente simples. O primeiro censo de população que se fez no Brasil, volta uns 150 anos atrás, 1870, alguma coisa assim, tinha menos de 10 milhões de brasileiros. Então, a gente hoje nós somos 200 milhões. Além disso, a estimativa de vida de um brasileiro 100 anos atrás era da ordem de 30 e poucos anos. Hoje ela passa de 70. Então, assim, o número de pessoas cresceu, a saúde melhorou, isso é inegável. A gente pode ter vários olhares negativos sobre o país hoje, mas certamente, assim, a estimativa de vida da população cresceu. Cresceu por medida de saúde pública, cresceu por causa de saneamento, cresceu por causa de vacina. E cresceu também por conta de tratamento de infecções, tratamento de câncer, tratamento de doenças cardiológicas. Então, assim, hoje existe um espaço grande para o crescimento de uma doença que é relacionada à idade. E não só para essa, as doenças neurológicas, as doenças degenerativas que estão aí junto desse pacote que vem com essa coisa boa que é o envelhecimento. Agora, por outro lado, quando aparecem os casos de câncer assim, em crianças, geralmente eles são muito agressivos e quase sempre fulminantes, né? Então, os tumores em crianças são, de fato, muito agressivos, mas a maior parte dos casos de câncer em criança é curável. A maioria. Se cura por volta de 80%, até 90% dos tumores infantis. As leucemias na infância são muito curáveis, os tumores sólidos na infância são raros, mas eles também são muito curáveis. Então, o que define se uma criança vai ser curada ou não? Se ela consegue atingir, um grande definidor, não é o único, mas o grande definidor, se ela consegue atingir o diagnóstico e começar o tratamento rápido. É isso. Porque se não for diagnosticado, aí realmente vai ser muito rápido. Vai evoluir mal, porque é uma doença que cresce rápido. Então, se a gente não prover um diagnóstico rápido e um tratamento rápido, é uma vida que se deixa de salvar, efetivamente, porque os tratamentos de criança habitualmente não são paliativos, são tratamentos curativos. E por que é mais fácil curar o câncer em uma criança? Essa é uma explicação difícil de dar, vou fazer o meu melhor para tornar ela mais razoável, mas quando uma criança tem um tumor, você habitualmente tem uma doença um pouco mais monótona, que tem menos mutações e que é mais fácil de mapear. Isso é meio lógico de entender. Um tumor num adulto, geralmente ele vem de mutações sequenciais, múltiplas delas, que se desenvolvem ao longo da vida. Então, ele requer algum grau de tempo. São muitas mutações. Quando uma doença se desenvolve em criança, geralmente é uma quebra única que desenvolve aquela doença. Então, a biologia dessas doenças é mais bem conhecida, o comportamento é mais uniforme e os tratamentos são mais fáceis pelo fato de se ter uma heterogeneidade, a diferença entre as células tumorais é menor. Essa é uma maneira grosseira de explicar, mas eu acho que é por aí. Entendi. E quando a gente fala também, né, no tratamento do câncer, se fala também muito da interdisciplinaridade. Como funciona isso? Assim, para ser bem atendido, né, o câncer é necessário que exista essa interdisciplinaridade. É um fenômeno interessante. Nós somos jovens, mas apesar disso, a gente pode enxergar uma mudança muito grande no comportamento com relação ao câncer. Esse preconceito que você descreveu no começo da entrevista, ele não era só dos pacientes, ele era muito do prestador de saúde. O médico, o enfermeiro, ele não queria falar para ninguém que tinha câncer, porque não tinha muita coisa para falar depois disso. E dar notícia ruim é uma das coisas mais desagradáveis. Acho que o pior do que dar notícia ruim é só receber notícia ruim. Então, quando a gente começa a andar bem, quando o tratamento começa a funcionar, quando as cirurgias começam a dar bom resultado, quando a quimioterapia ou drogas-alvo começam a ajudar os pacientes, quando a radioterapia começa a curar alguns casos, as pessoas passam a querer se associar àquilo. Todo mundo quer se associar a coisas que estão dando certo. Então, hoje, o que a gente tem são grupos de médicos e de outros profissionais de saúde, de enfermeiros, de farmacêuticos, de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, querendo se associar para cuidar melhor desse paciente. E isso, na verdade, é resultado de uma solidariedade, de um interesse de ajudar, mas certamente também de uma associação que existe com um resultado melhor que a gente vai tendo. Quando a gente pensa no tratamento tradicional para o câncer, né, além da cirurgia, tem a quimioterapia e a radioterapia, né? Quais outros tratamentos também estão sendo desenvolvidos? Então, senhora, primeiro até perguntar assim, a quimioterapia, a gente fala assim, né, quimioterapia não é uma coisa só, né? A quimioterapia são mais de 800 esquemas registrados, com um pouco mais de 100 drogas que podem ser combinadas. Então, existem
muitas drogas e muitas maneiras de combiná-la, muitas formas. Então, assim, quimioterapia é um nome genérico que se dá a mesma coisa que você disser, olha, comida. Comida pode ser um vegetal, pode ser um animal assado, pode ser uma feijoada, pode ser qualquer coisa. Um leque muito amplo. Exatamente. Então, um nome genérico é, inclusive, um nome ruim, porque categoriza as coisas de uma maneira... fulano, vou fazer qual químio? Aquela que o fulano fez que não caiu o cabelo e não enjoou? Ou é aquela que... Isso não depende da escolha do médico, isso depende do tipo de doença que o indivíduo tem. Mas sobre os outros tratamentos que definem... Então, inclusive, também não existe isso, né? Esse outro preconceito, né? Que, quimioterapia, isso vai cair o cabelo, vai perder o apetite. Não necessariamente, então, né? porque não existe uma quimioterapia, existe uma quimioterapia para a doença daquele indivíduo, né? Tem doenças que não respondem nada à quimioterapia. Então, tem doenças que a gente não trata com quimioterapia. Então, os outros tratamentos que existem, as outras terapias antineoplásicas, existe uma forma delas, que é a hormonioterapia, que é uma forma relativamente antiga. A gente pode fazer hormonioterapia com uma molécula que chama tamoxifeno, para câncer de mama, muito comum, tem mais de 30 anos. O tamoxifeno foi inventado, por assim dizer, sintetizado para ser uma reposição hormonal. Estava na época de estudar climatério, volta de 40, 50 anos atrás, estava se querendo fazer um estrógeno sintético. E aí essa molécula não deu certo, porque ela é muito parecida com a molécula de estrógeno, mas ela chegava lá no receptor do estrógeno e quebrava ele, assim. É como se você colocasse uma chave quebrada dentro. E bloqueava. E bloqueava. E aí guardou-se isso. Uns anos depois, se descobriu que os cânceres de mama, principalmente, expressavam esse receptor de estrógeno, que se você bloqueasse ele, você bloqueava o crescimento da célula. Então essa foi uma terapia-alvo, mas é considerada uma hormonioterapia. Isso é antigo, isso continua ajudando muita gente hoje. Da mesma forma, se descobriu que os tumores de próstata são altamente afeitos à testosterona. Então, terapias direcionadas a reduzir o nível de testosterona, seja com uma cirurgia, com uma orquiectomia, com a retirada do testículo, seja com medicações que bloqueiam a produção de testosterona, também funcionam muito bem. Então, são hormonioterapias. Outro grupo de terapias que a gente tem são a quimioterapia. A quimioterapia, tipicamente, age em algum passo da replicação celular, seja no núcleo da célula, na parte da divisão da célula mesmo, seja em alguma organela que ajude a célula a se dividir, porque a célula do câncer fica se dividindo. Então, a quimioterapia tenta pegar essas células com essa fragilidade. As drogas-alvo, que foram um sucesso aí dos últimos 15 anos e que a gente vem aumentando muito o número de drogas-alvo, elas tentam checar uma especificidade da célula tumoral. Por exemplo, esse tumor expressa muito mais essa proteína aqui, e aí você vê o resto do corpo não expressa tanto. Então, se você der uma bala teleguiada para aquela proteína, você vai machucar muito mais a célula tumoral do que as células do resto do corpo. E o que a gente tem de mais novo agora são as imunoterapias. Sempre se reconheceu que o sistema imune era um grande controlador do desenvolvimento de câncer no corpo. Sempre foi muito bem reconhecido. E todo mundo entende que o sistema imune não funciona, aparece câncer toda hora. Por outro lado, uma vez que o tumor aparece, nunca tinha sido tão bem caracterizado maneiras de acender o sistema imunológico contra o tumor. E, recentemente, a gente aprendeu a liberar esses freios. Então, hoje, a gente tem, na prática clínica, existe imunoterapia, a gente está começando a utilizar isso no Brasil. Tem por volta de uns 3 a 4 anos que a gente tem terapias imunológicas aprovadas no Brasil e a tendência é que o número desses medicamentos da imunoterapia comece a aumentar. E onde entra aí dentro desse quadro essa nova droga milagrosa que tem sido falado aí, que é a fosfoetanolamina? A fosfoetanolamina seria uma medicação inovadora, só que ela precisa passar pelos passos da pesquisa clínica. É tudo isso que a gente está falando, tem ideias bacanas por trás, tem, digamos assim, simplificando, sacadas, mas isso precisa ser confirmado nas pessoas sob a forma de uma coisa que chama estudo clínico randomizado. E que nada mais é do que, primeiro você faz um teste com um paciente de maneira linear, 100, 200, um grupo de pacientes com doença, você aplica aquilo e vê, olha, teve ação. Alguns pacientes, 20%, 30% melhoraram, opa, tá bom. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai comparar isso com um tratamento padrão, se existir, ou com um placebo, se não existir, para dizer que que essa substância efetivamente é melhor do que a outra existente ou do que placebo. E desse resultado,
assinasse uma validação, um registro clínico da substância que tem uma patente, etc., como a fosfetanolamina sintética tem. Como é que... aqui estamos aqui no Planalto Central, né? Aqui tem muito sol, né? E aqui no Brasil, no geral, o câncer de pele é bastante expressivo, né? Uma polêmica que volta e meia surge, né? Assim, passa protetor solar, tem que ter vitamina D, como é que... Olha, assim, tem duas coisas que são importantes. Uma, assim, de fato, o sol é um agente carcinogênico, né? Quando você toma sol, o sol quebra DNA, o sol aumenta o risco de câncer de pele. Isso é ponto pacífico, isso não se tem nenhuma dúvida. Aumenta especialmente o risco de melanoma, que é o tumor de pele mais grave, especialmente quando a exposição é feita na infância, abaixo dos 20 anos de idade, e sob a forma de queimadura solar. Né? Então, assim, o indivíduo desenvolveu um melanoma com 50 anos de idade. Muito provavelmente, o dano inicial disso está lá quando ele era criança. Ou desenvolve tumores menos graves da pele, que são os carcinomas basocelulares ou espinocelulares, que são os tumores das células mais comuns da pele. E esses tumores, eles vêm da exposição diária repetitiva. Então, são tumores, por exemplo, de indivíduos que trabalham no sol, por exemplo, o engenheiro que faz a obra lá e que fiscaliza a obra todo dia, o indivíduo que trabalha na fazenda e que pega sol grande parte do dia. Esses indivíduos são altamente sujeitos a desenvolver esse tipo de tumor de pele, que são tumores menos graves, mas são tumores que eventualmente podem matar e que muitas vezes são mutilantes. Eles se desenvolvem no rosto, se desenvolvem no nariz, na testa, na região frontal e no pavilhão auricular, ou seja, tem um potencial importante de mutilação. Quanto à questão do filtro solar, do protetor solar, tudo é questão de balanço, né? Assim, a gente entendeu há alguns anos atrás que tomar sol faz a pele envelhecer mais rápido. Acho que todo mundo entendeu isso. Então, se gera, em determinados casos, um exagero em que as pessoas vivem cobertas de protetor solar 24 horas por dia. E aí, de fato, vai faltar a exposição solar necessária. Então, assim, acho que nem achar que o sol não faz nada, certo? Mas também ninguém precisa se besuntar de protetor solar e andar com roupa bloqueadora solar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque receber sol é natural e em alguma proporção é saudável. E não tem esse risco do próprio protetor solar, a química dele também ser cancerígena? Olha, esse risco não é um risco contabilizável hoje. E existe muito dado acerca de protetor solar, é muito utilizado no mundo, existe muita vigilância em cima disso. Até agora não tem nenhum indício sério de que isso seja verdade. Indício sério até agora nem. São só rumores, né? Doutor Gustavo, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. E obrigada também a você que nos assiste. Eu conversei com o Dr. Gustavo Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Se você tiver alguma sugestão, ligue para o 0800 61 2211, o Alô Senado. E se você quiser rever esse aqui ou outros programas da TV Senado, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Mais uma vez, obrigada pela audiência e até o próximo Cidadania.